Canal Visionário Espiritual, mais uma vez, não é? Canal Visionário Espiritual. Muito bom. Bom, irmãos, Jesus começou a sangrar no jardim do Getsêmani. Ele começou a sangrar ali. Quando tomou um soco de um dos soldados, ele começou a sangrar dali. Aí foi levado, amarrado, como se fosse um animal, como se fosse um touro, como se fosse uma pessoa má. Foi levado perante o sumo sacerdote, não é? E o que acontece? Jesus também foi levando a cruz nas costas pelas ruas de Jerusalém. Tudo isso pelo aquele povo, não é? Pelo aquele povo judaico, pelaquela nação, para que aquela nação fosse liberta, livre daquela lei maldita, não é? E na cruz ele andou, né? E antes ele andou pelas ruas de Jerusalém, levando chicotada, né? Sendo chicoteado. Cada chicote que davam nele era um pedaço, né, de carne que saía do corpo dele, por conta que o chicote tinha ponta de osso nas pontas, né? E ao chegar na cruz, né, Jesus ainda foi zombado, né? Zombado na cruz pela igreja oposta, né? A qual era o ladrão da esquerda. Era o ladrão da esquerda. Mas antes, né, as 39 chicotadas, né, que ele levou, realmente tinha pedaço de ossos, né? Cada chicotada que ele levava, que os soldados aplicavam nele, que puxava o chicote, vinha pedaço de carne, não é? Das costas, das costelas. Aonde pegasse o chicote vinha pedaço de ossos, porque o chicote tinha pedaço de ossos na ponta, né? E o que acontece? Tudo isso para livrar aquele povo judaico. Quer dizer que, se fosse para hoje, como os pastores dizem, por quê? Que continuamente, eles continuam dizendo que as pessoas têm pecado. Se Jesus passou por tudo isso, né? Ainda foi zombado na cruz, né? E os pastores dizem que as pessoas hoje têm pecado. Pensem bem comigo. Se Jesus tivesse morrido, tudo isso que ele passou lá na cruz, se fosse para salvar a mim, salvar você da lei de Moisés, ou mesmo para salvação, porque para salvação para ir para o céu, isso aí é impossível, né? Isso já foi feito já antes de existir qualquer coisa sobre a terra. A escolha já foi feita pelo próprio Espírito Santo. Mas se fosse para hoje, esse sofrimento todo que Jesus passou pelo aquele povo judaico, se fosse para nós, não é? Mas digamos que foi para nós. Então nós já estaríamos livres de nenhum tipo. Eu acho que o pecado que esses pastores dizem que nós temos, né, que eles também têm, evidentemente, é as obras da lei, ou melhor dizendo, são as obras da carne. É o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, né? Eles estão confundindo o pecado, que era a desobediência contra a lei de Moisés, com as obras da carne hoje. Nós não temos mais pecado. Vocês que estão sendo iludidos, ludibriados aí no sistema religioso, acordem. Nós não temos mais pecado. O que existe em nós é as obras da carne, que é tudo quanto é ruim.
não é? Marcos 7, 21 a 22, está falando isso, não é? Gálatas capítulo 5, 19 a 21. Vocês entenderam? Não temos pecado mais, porque não temos, esta lei de Moisés não existe mais. Jesus, o que ele passou foi para livrar aquele povo lá. Jesus, o que ele passou foi para livrar o povo Israel e não a nós. Então nós não temos pecado mais, de jeito nem maneira. Vocês precisam acreditar, precisam examinar a palavra, precisam, não é, pedir discernimento ao Senhor para que Ele abra a mente de vocês, limpe essa sujeirada toda que está na mente de vocês, para que vocês possam entender a palavra real e verdadeira vinda do Espírito Santo. Canal Visionário Espiritual é o canal. Eu sou da Silva.